alguma coisa nesse sentido, que eu acabei de startar a gravação aqui, tá Para bom? mim, não. Alterar layout, tela cheia, atividade legendas, configurações. Não. Porque seria a primeira opção de cima para baixo. Como eu que estou gerando a reunião, eu que tenho esse Hum, controle, aí vocês não conseguem ver, tá bom? tá bom. Show de bola. Gente, Muito vamos lá? obrigada. Não por nada. Ótimo dia a todos. Novamente Bom peço dia, perdão bom aí dia. por esses Quero fazer minutos uma de pergunta sobre atraso. isso aí. Então, só grava a reunião quem está como organizador dela. Os Sim, alunos não têm opção de gravar. não. Sim, Só quem está organizando, tá bom? Os Ah, alunos não ótimo. têm acesso a isso. É só quem está gerando o link. Beleza? Ok. Ótimo. beleza. Beleza. Vamos Gente, nessa. hoje o assunto é muito bacana. Hoje é a nossa última aula. Eu sei que vocês vão ter Beleza. saudade de mim. Vão falar assim, Muita. poxa vida, aquele cara infernizou minha vida. Mas o Bom dia, importante. pessoal. Olá, ótimo dia, Lourdes. O importante é que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Trouxe a gente para a gente ir vencendo as etapas e entendendo, abrindo a mente. E essa era a maior proposta dessa maratona nossa, desse curso bem intensivo, vamos falar assim. A intenção era chegar até aqui bem. E nós chegamos. Claro, cada um na sua velocidade, cada um entendendo, mas o grande detalhe é, em cima de cada um de vocês foi plantada uma sementinha durante esses dias, que eu tenho certeza, se vocês adubarem ela, regarem ela, vocês nunca mais voltarão no estágio há 7 dias atrás, ok? Beleza. Hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de gatilhos mentais, que é o assunto fantástico. Mas um pouquinho antes, eu vou compartilhar agora no grupo de vocês uma situação que eu descobri ontem, umas extensões que auxiliam você a dar o seu curso, né? Eu estava atrás dessas ferramentas e até agora eu só tinha disponível nos Estados Unidos, não conseguia ter essa extensão liberada para usar no Brasil. Mas ontem eu consegui como fazer isso. E aí eu vou mostrar para vocês o que é possível, né? O que é possível agregar nas reuniões do Meet. Então, vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é bem funcional. Deixa eu abrir o grupo aqui para colocar tutoriais. Ó, tutoriais. Ok. Eu vou explicando ó, bem rapidinho o que é cada um para vocês entenderem. E se vocês quiserem baixar, é só clicar em cima, tá? Eu tô fazendo isso já agora, porque senão eu esqueço. E aí, pronto, já tá lá no grupo. Ok. Se você olhar aí no grupo agora, vocês vão ver exatamente isso, o que eu vou mostrar na minha tela também, que é as extensões do Chrome. O que é extensões do Chrome? As extensões do Chrome são ferramentinhas que pode agregar na sua apresentação. E uma das que eu instalei aqui ontem é essa questão dos joinhas. Ela cria alguns emojis para as apresentações. Então, vamos supor, o aluno, quando ele quer perguntar, quer chamar, você clica aqui, ó, e eu acho que vocês estão vendo aqui, né? Eu estou compartilhando minha tela, estão vendo que apareceu uma menininha com a mão para cima e escrito Flive raised her hand. Flávio está levantando a mão. Estão vendo isso aqui, essa notícia? Tá Não, pra vendo? mim não tá aparecendo. Olha a minha tela. Eu estou compartilhando a minha Peraí. tela. Eu vejo, eu vejo. Isso, aí tem uma menininha que parece uma lua azul, mas é uma bolinha azul aqui, porque eu sou o Flávio e eu que Ah, levantei a mão, achei. né? Aí aqui tá falando qual que é o aluno que tá levantando a mão. Tá, Então, achei. eu acho muito funcional. E ele não some, fica aqui o tempo todo. Quer dizer o quê? Quer dizer que enquanto você ou fala com o Flávio, que no caso foi eu que levantei a mão, isso aqui não some. É muito bacana para quando você vai, né, numa aula efetiva funcionando, para meninos um pouco maior,
fica muito bacana, ó, dá para bater palma, dá para fazer uma série de coisinhas aqui que dá envolvimento, gera interação. Ferramentazinha para agregar. Outra que tem aqui, que eu acho que essa aqui vocês vão gostar mais, eu vou abrir essa aqui, é a minha própria página, e vou abrir ele, ó. É um canetão. E esse canetão, ele te dá a possibilidade, ó, de você desenhar, circular as coisas. Estão vendo aí? Sim. Ok. Então, ele deixa você marcar, ó, o que é que tá acontecendo? Minha coordenação, onde eu ponho o mouse aqui é horrível. Você vem aqui, apaga de novo, ó. Então, ele é um canetão que você pode pôr em qualquer site, em qualquer coisa da internet que você queira mostrar. Ele te dá a possibilidade aqui de você mexer e de poder sublinhar, circular, apontar. Então, é um canetão muito bacana. Faz parte desses pacotinhos que eu coloquei para vocês, ó. Atendimento ao participante, é o que eu mostrei agora da mão. Barra de espaço para acionar microfone. Às vezes no computador fica difícil de acionar o microfone, ligar ou desligar. Separador de janela, você vai conseguir separar a tela sua. Uma é o que é os alunos e a outra você consegue ver a turma inteira. Isso aqui também me cobraram muito. Eu não consigo ver minha turma. Tá aí uma extensão que já existe, fantástica. E outras que ainda não tem, né? Tipo um botão de silenciar tudo. Isso não existe. Me cobram, me perguntam muito sobre isso. E questão do histórico, né? Uma forma de mudar esse histórico aqui para registrar isso, para que isso fique em algum lugar guardado. Fica salvo, fica gravado, mas de uma forma mais funcional. Isso ainda estão desenvolvendo. Beleza. Depois clique em cada um dessas extensões, se alguma te interessar, instala aí que vale a pena, tá? Show de bola. Deixa eu voltar para o mouse. Ok. Vamos lá. Gatilhos mentais. Eu quero lembrar vocês de uma coisa muito bacana, que eu creio que vocês todos devem saber. Temos pessoas aqui que são psicopedagogas, né? Pessoas que se embrearam nesse conhecimento, que é a divisão do nosso cérebro entre o lado emocional e o lado racional. E eu não vou aprofundar nisso, mas superficialmente eu quero explicar para vocês assim. Nós temos o lado racional e emocional, somos regidos pela sobrevivência e procriação pelo lado racional, pelo lado homem-bicho, né, vamos falar assim, e esse lado, ele tem o controle, ele domina em relação a essas duas situações, procriação e em relação à sobrevivência. Ponto. O lado emocional é o resto. E aí, se descobriu que esse lado emocional, quando você utiliza os gatilhos certos, ou seja, quando você ativa essas pessoas corretamente, você domina em cima do racional. Você consegue fazer a pessoa esquecer que está com fome, você consegue fazer a pessoa esquecer qualquer outra coisa, porque essa questão da emoção fala mais forte. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Tem várias mulheres aqui, eu vou usar vocês, mulheres. Quando você está andando no shopping, ou você está passando um calçadão cheio de loja, e que você vê uma placa lá, 70% de desconto. O que acontece? Por exemplo, só hoje, 70% de desconto no sapato. O que acontece? Você vai entrar. E eu estou usando mulher porque é um exemplo mais simples de usar. Homem também entraria, mas vamos lá. A mulher entra lá, ela não precisa do sapato, mas ela entra para ver que sapato que tem ali dentro. Vai que tem um que ela gosta. E esse é o ponto. O dono daquele estabelecimento conseguiu fazer em você um negócio que você não entendeu. Ele conseguiu ativar o seu lado emocional e que ganhou do racional e fez você entrar dentro da loja. Isso chama gatilhos mentais. E tem vários gatilhos mentais em várias áreas. E são mais de 35 para vocês terem noção. Mas falando eu separei 5 para a gente conversar no dia de hoje, e eu acho que tem muito a ver com o nosso assunto desses 7 dias. E esses gatilhos mentais,
te dá uma coisa que, desde o primeiro dia, eu estou tocando um assunto com você, que é ter a sua autoridade reconhecida. Nós vamos tocar nesse ponto da autoridade reconhecida aqui mais para frente, mas só adiantando um pouquinho, é mais ou menos assim, ó. Quando você está andando na rua, como é que as pessoas sabem que você é professora? Provavelmente vão saber que você está carregando um monte de livro. Ou vão olhar e falar, esse óculos que você usa é óculos de professora. Algum trejeito seu vai demonstrar que você é professor, ou senão ninguém reconhece. E quando você fala disso, já é diferente na questão do médico. Se o médico andar na rua com o jaleco branco e aquele estetoscópio pendurado no pescoço, pronto, ele é médico. E já tem autoridade reconhecida só pelo jaleco que ele veste. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Uma coisa é ter autoridade, outra coisa é ser reconhecido por essa autoridade. E uma coisa sustenta a outra. Você só vai ser reconhecido se você tiver autoridade. E se você for autoridade, você precisa buscar reconhecimento. E esse é o detalhe da nossa conversa nesses últimos 7 dias, que eu estou querendo dizer para vocês da oportunidade que a rede social tem para dar reconhecimento para a autoridade que vocês têm. Porque a autoridade é quem tem conteúdo e continuidade. Volta nos 2 Cs que a gente conversou, inclusive ontem. Então, assim, olha a sequência bacana da coisa. Vocês já são professores, têm autoridade para ser professor, porque tem conteúdo. O que estava faltando? Continuidade. A gente está aprendendo com essa situação do Covid, buscar essa autoridade, estar presente nas redes sociais, mostrar o nosso serviço. Eu sempre falo isso para vocês. Os pais estão tendo a oportunidade de conhecer vocês como professores. E de duas, uma. Ou ele vai falar que você é um excelente professor, ou vai falar, pelo amor de Deus, esse cara aqui não serve para ensinar meu filho. E aí, esse é o ponto. Porque se ele olhar e falar assim, nossa, se eu tivesse tido aula com essa professora, eu tinha aprendido tudo. Eu tinha dado 100%, tinha tirado só 100, e assim vai. Então, assim, nesse ponto que eu quero dizer para vocês que esse reconhecimento, essa oportunidade está existindo. A gente está esquecendo disso. Vou dar um outro detalhe que está acontecendo e vocês talvez não se atentaram. Pela primeira vez, o pai está vendo como é que é o desenvolvimento do filho em aprender do lado, um do lado do outro. Então, aquelas crianças que têm transtorno, né, de aprendizagem lá, os TDAH e vários outros, o pai agora ele tem a oportunidade de sentar do lado e falar assim, nossa, realmente a escola fala a respeito do meu filho, e agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo que o meu filho não para. Ele não consegue fazer atividade, ele fica toda hora levantando, ele vai para lá, ele enche de adrenalina quando começa uma aula. E esse é o ponto, essa é a oportunidade. Repito para vocês, reconhecimento só vem quando você tem autoridade, que é conteúdo e continuidade, tá? Ninguém sabe uma coisa por pouco tempo. Não dá para ele ler um livro e falar que você é autoridade naquilo. Tem que ter experiência, tem que ter conteúdo. Vamos lá, primeiro gatilho mental. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Ok, show de bola. O primeiro gatilho mental que eu tenho para falar para vocês é o gatilho mental da história. Desde antes da escrita, desde antes que se criou escrita, nós somos apaixonados por história. Histórias vêm dos nossos bisavós, passa para os avós, dos avós passa para os pais, dos pais chega para a gente. Quem não lembra aí de uma boa fábula, né? Uma boa historinha que o pai contou, que viu um dia um disco voador, que apareceu uma mula sem cabeça, alguma história semelhante. Todos amamos história. E nós temos uma oportunidade quando a gente conta história, que é segurar por algum tempo as pessoas até elas conseguirem avaliar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso. Então, história encanta. E isso é nosso, isso é do ser humano. O homem gosta disso, de ouvir boas histórias. O grande detalhe nisso aí, por que gostam, né? Porque isso gera conexão. Se eu começar a falar para vocês de uma história, vocês vão começar a se situar rapidamente com o que eu estou contando.
Vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês sabiam, mas eu moro em Caldas Novas, uma cidade que tem água quente. Essa água quente, ela brota do chão e chega a quase 60 graus. Alguns de vocês têm a oportunidade de morar aqui, outros, tipo Douglas, já conhece. E aí, essa água brota. Isso é uma história. Você pode achar, pô, interessante, não interessante. Ok, falou sobre a cidade dele. Mas eu posso contar para vocês o seguinte: vocês sabiam que quando Bartolomeu, quando os bandeirantes vieram desbravando o Brasil, e eles chegaram por essa região aqui, não se existia, não sabia, ninguém conhecia isso aqui, era só mato. E quando eles estavam desbravando, entrando nessa região, um cachorro caiu dentro da água. E quando esse cachorro caiu dentro da água, ele começou a latir muito, latir, 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 e morreu. E era um cachorro que eles gostavam muito, foram tirar esse cachorro da água. Quando pegaram o cachorro, a pele dele estava cozida, os pelos caíam. E aí se deram conta que a água era quente, a água era fervente. E nesse caso, nessa situação, Bartolomeu, na verdade os buenos, né, mandaram explodir todas as vias próximas daqui para esconder a riqueza que tinha aqui dentro. E a partir desse momento, Caldas Novas ficou intacta. Passou muito tempo para, de novo, chegarem nessa região. Todo mundo achava que aqui tinha ouro e por isso que era protegido, mas não era. Era por causa da água quente. Ponto. Contei uma história para vocês. E essa história que eu contei para vocês tem algumas amarrações. Eu falei que é aqui em Caldas, falei que a água é 60 graus. E você vai criando o próximo gatilho, que é a especificidade. Se eu falar para vocês que existe aqui um monumento a respeito disso, num lugar chamado Lagoa Quente, lá nesse lugar dá para cozinhar os ovos, que acaba de sair a água, você coloca o ovo e ele cozinha lá dentro dos poços. Eu estou gerando o quê? Credibilidade. Se você for na internet digitar tudo isso que eu falei, você vai falar, poxa, a história é verdadeira, a história faz sentido. E é isso que é o detalhe desse próximo gatilho, que é a especificidade, que é gerar conexão. Vou dar um exemplo. Não sei se todos aqui conhecem a Avenida Paulista, mas eu posso falar para vocês assim, ó. Eu fui em São Paulo ontem. Aí você vai falar, peraí, ontem você não estava aí em Caldas, a gente te viu aqui, mas eu posso falar para você, eu fui em São Paulo ontem, e fui na Avenida Paulista, visitei a sede da Fiesp, conversei com o Calil lá, ou Calinho, você esquece o nome dele, conversei com o presidente lá ontem, e eu estou dando o quê? Estou reforçando, isso é especificidade, eu estou gerando credibilidade para o que eu estou apresentando. Então, uma história sem especificidade é uma história fraca. Entenda que dentro de uma história só, eu estou gerando pontos para amarrar. Aí eu falo, mas o que isso tem a ver com o professor? Tudo. Professores que contam histórias, eles têm 100% do controle da turma dele. Professores que chegam e passam conteúdo sem agregar isso dentro de uma história. Uma coisa é você falar da aritmética, outra coisa é você falar como que aquilo foi inventado. E entenda, se você falar só de aritmética, a pessoa vai ouvir e vai entender. A outra coisa é você falar, os números foram inventados pelos egípcios e eles usavam isso, para aquilo outro, e com isso foram desenvolver os números. Um exemplo, eu não sei, nem sei se foi eles, mas só estou querendo dizer para vocês que não dá para meter conteúdo sem ter um gatilho mental, sem ter uma preparação para aquilo, é mais ou menos assim, sem adubar a mente das pessoas. E aduba como? Acionando os gatilhos mentais. O próximo gatilho é prova. Como é que funciona a prova? Prova, vocês preencheram um formulário, e eu creio que alguns de vocês, quando preencheu, já tinham alguns vídeos de professores. E aqueles professores são professores que já fizeram o curso, e eles gravam vídeos me mandando sobre o curso. Olha, eu entrei no curso achando que eu ia ver tal coisa e acabei aprendendo outras coisas, gostei muito e tal, 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 tal. Isso é prova. Qualquer pessoa que falar para mim assim, como é que é o curso? Eu não preciso falar de mim. O que eu falo? Assista a prova. Assista a Maria, assista o João, assista a Paula, assista o Paulo, assista a Miriam, assiste o Douglas. Então, o que acontece? Eu não preciso falar de mim. As pessoas são as minhas provas. Vocês estão entendendo isso? Então, esse gatilho mental, quando você vê, por exemplo, vou dar um exemplo da Miriam. Miriam, aqui de Caldas Novas. Através da prova, né, que era ela,
ela conseguiu ativar lá no Rio Grande do Sul. Olha o tanto de pessoas que estão fazendo esse curso através da prova que era a Miriam. E a Miriam ainda nem tinha feito o curso, mas ela soube do curso por alguém. Então, assim, olha como que é forte essa questão do gatilho com prova. É fortíssimo, porque ele arrasta pela segurança de você ter referência em alguém ali que você confia. Então, assim, é importantíssimo entender esse mecanismo de prova. Muito importante. É o testemunho de alguém que comprove suas habilidades. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, uma das professoras aqui começou a fazer vídeo agora diário para crianças. E as mães assistem os vídeos e gravam os meninos brincando assistindo o vídeo. Os meninos estão assistindo o vídeo lá, é de uma brincadeira no pula-pula, umas coisas assim, e os meninos ficam de casa se divertindo. Pegaram esses filmes e mandaram para essa professora. E ela falou, Flávio, como é que eu aproveito isso? Eu falei, você está tendo os primeiros recursos para você ter prova do seu material. A partir de agora, os seus envios para amigos não é mais você falando, é as mães falando de você. Eu sei que muitos de vocês que estão me vendo aqui, provavelmente, vocês já devem ter recebido muitos testemunhos no WhatsApp, muitos testemunhos de alunos falando, olha, professor, que bacana, obrigado. Você mudou minha vida, você esclareceu, você me ajudou. E às vezes vídeos disso. E a gente menospreza, a gente não tem isso como algo que é valioso. Isso são diamantes, gente. Vocês precisam guardar isso. Isso precisa estar lá no seu canal do YouTube. Não é para se vangloriar, mas isso é reconhecimento da sua autoridade. Isso reforça a sua proposta de oferecer o que você oferece. Seja oferecer o conhecimento, a aprendizagem, seja o que for. E isso abre portas. E isso que é o mais importante. A prova tem forças de abrir portas para pessoas que talvez você nem espera, mas de repente está com você. No caso, eu nunca passou na minha mente ter aqui a turma do Rio Grande do Sul. E através da prova que era a Miriam, eu tenho toda essa equipe aqui. Então, assim, é muito forte. E vocês, professores, precisam se ater a isso, atentar para isso. Próximo ponto. Autoridade. Seja visto pelo conteúdo que você domina. Tem algumas pessoas que ela é professora, mas ela também vende Herbalife, ela também vende Tupperware, ela também vende um monte de coisa. E aí, o que acontece? Quando você vai para a internet com uma infinidade de canal, uma infinidade de... Seu Facebook, hora é loja, hora é declaração, hora é motivacional, hora é coach, hora é... Enfim, o que acontece? Vira uma salada para quem te assiste. E isso é uma coisa muito importante você entender que você precisa reforçar a sua autoridade. E eu vou dar um exemplo nisso, muito bacana. Pensem comigo o seguinte, existe 100 mil professores de matemática, tá ok? Você é um dos 100 mil. Mas professores especialistas em geometria, dos 100 mil cai para 10 mil. Então 90 você já saiu fora da vala, ok? Esses 90 mil que ensinam geometria, somente 100 ensina geometria espacial. Um exemplo, só estou citando para vocês entenderem o que eu quero dizer. Teoricamente, o que eu estou fazendo? Eu estou subindo uma pirâmide. Eu estou fazendo uma pirâmide aqui, ó, para a gente ir subindo o conhecimento, diferenciando da base. A base, a vala dos comuns, é os 100 mil aqui. Se eu estou subindo, eu vou falar do próximo gatilho, que chama escassez. Pessoas dão valor no que é raro. No que é vala do comum, você vai ganhar como comum. Você vai ter acesso dos comuns. Mas aquilo que é raro chama atenção. Aquilo que é raro, as pessoas valorizam. Então, Flávio, eu sou professor de inglês. Esses dias tinha uma professora de inglês aqui com a gente, e eu falei para ela, professor, não tem como, o meu ramo, existe muito professor de inglês. Eu falei, olha, existe mesmo, mas você mora numa cidade que eu sei que tem aeronáutica, tem base aérea, não tem? Tem. Falei assim, onde tem base aérea tem muito controlador de voo, não tem? E cursos para controlador de voo, cursos para piloto. Falou, tem bastante. Falei, então, quantos professores de inglês existem? Ela falou assim, 100 mil. Eu falei, quantos professores de inglês especializados em pilotagem de avião? Ela olhou para mim, falou, não conheço nenhum. Eu falei, então seja você a primeira.
seja você o diamante dessa área. E o pior, ela é casada com um cara que mexe com isso. Então eu falei assim, presta atenção, você está com a oportunidade na mão de ensinar, piloto precisa falar 2 idiomas, tem palavras específicas que é dessa área, que você nunca vai aprender numa escolinha de inglês, cobre caro por esse curso seu. E você vai sempre ter aluno, porque você está na cidade, você está aproveitando uma oportunidade. E é isso que eu quero atentar vocês, esse gatilho da escassez. Escassez é você achar, olhar você, sou professor de geografia, o que eu vou ter que fazer para sair da vala do comum? Sou professor de história, o que eu vou fazer para sair da vala do comum? Eu vou ter que me fantasiar de bandeirante para dar aula a respeito de história do Brasil? Não sei. Eu tinha um professor que fazia isso e ele marcou. De todos os professores que passou na minha vida, que eu talvez não lembro de muitos, mas os que passaram e marcaram eu lembro, tanto os bons quanto os ruins. E eu posso dizer para vocês que os ruins é com desprezo, mas os bons eu tenho saudade, tenho vontade de encontro no shopping, vou lá, dou um abraço, reconheço a autoridade dele, porque ele me encantou lá atrás. E eu tenho certeza, se eu sei alguma coisa de história hoje, é por causa dele. E esse é o ponto. Vocês têm a faca e o queijo na mão. O que é aluno hoje de vocês, amanhã são profissionais. Transforme a vida desse pessoal hoje e tem esse reconhecimento pro resto da vida. Pro resto da vida. E o grande ponto é, o que você vai fazer para passar a ser esse diamante raro? Para pensar como sair da vala do comum. Como parar de querer dar aula aqui online, mostrando quadro, escrevendo em quadro branco, aproveitando os recursos tecnológicos. O que eu vou ter que quebrar a cabeça para fazer? Nós falamos durante esses 7 dias de várias ferramentas, várias. E eu vou recapitular rapidinho aqui com vocês cada uma. Nós falamos aqui a respeito dos inimigos desse programa, que é a questão do feito é melhor que o perfeito. Faça, mesmo que ainda a iluminação não tá bacana, mesmo que você ainda esteja gaguejando, é igual começar a andar de bicicleta. Primeiro você leva uns tombos mesmo, é natural, você vai levar uns ranhão, e é isso aí. E vai aparecer um monte de gente para dar risada, tá? Vai aparecer um monte de gente que vai falar, ih, agora virou youtuber, é? Agora você tá não sei o quê? Deixa, passa. Isso passa. Daqui um pouco eles vão começar a falar assim, poxa, tem mensagem aí, hein? Ele não tá brincando com o que ele tá fazendo, não. Ele levou a sério isso aí. E eu posso dizer para você com experiência minha. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos, a maioria dos meus amigos meteram o pau em mim. Que tava querendo aparecer, tava querendo não sei o quê, tará. Hoje, principalmente nessa questão do Covid, eu recebo assim, ó, cadê seu vídeo de hoje? Cadê seu vídeo diário? Você não tá postando mais? Eu não tô fazendo isso porque eu não tô tendo tempo. Esses dias eu tô trabalhando loucamente. Mas não pode parar, tem que ter a continuidade. Eu parei de ter esse conteúdo, mas eu tô surgindo com esse, que eu tô colocando nas aulas que a gente tá apresentando. Então, assim, lembrem-se dos 2 Cs. Conteúdo, continuidade. Lembrem que vocês precisam sair da vala do comum. Se você olha para outro professor de geografia e você faz as mesmas coisas que ele, você está na vala do comum. E na internet chama atenção quem é diferente. Na verdade, na rua também. Se a gente parar para pensar, se você olhar as lojas, vamos comparar supermercados, né? Qual o supermercado que você iria? Eu vou mostrando um gatilho aqui, ó. Deixa eu recapitular. Nós falamos sobre os inimigos, falamos sobre o Classroom no 2º dia, falamos sobre técnicas de gravação de aula no 3º, falamos sobre o Skype, Zoom, aulas ao vivo no 4º, falamos sobre os recursos extras no 5º dia, onde eu mostrei, né, o Google Drawing, o AutoDraw, falamos sobre redes sociais ontem, e hoje a gente está falando de gatilho. Eu vou mostrar uma questão de prova, que é muito bacana para vocês entenderem como é que funciona. Se vocês estivessem na rua, andando, e do lado esquerdo e direito tivesse bastante restaurante e você com fome, do lado esquerdo os restaurantes estão vazios, tem ninguém, na hora do almoço, tem ninguém. E do lado direito tá cheio de gente almoçando. Qual que é o restaurante que você entra? Você entra nos restaurantes do lado esquerdo que não tem ninguém, ou entra no do lado direito que tem muita gente? E isso é uma decisão que está acusando dentro da sua cabeça. O racional está falando, entra no vazio. Entra no vazio que você vai comer mais rápido.
Mas o emocional fala assim, não, peraí, se tá vazio é porque a comida é ruim. Então, mesmo que demore, mesmo que o outro demore, nós não vamos comer comida ruim, eu quero ir onde a comida é boa. E olha que você não sabe que restaurante é, você não tem noção quem é que tá fazendo, mas só pela prova social, só por ver as pessoas indo para aquele rumo, você quer ir. É mais ou menos aquele termo Maria vai com as outras, mas o gatilho chama prova social. Então, é natural, é mais ou menos você vai ali e vê a lotérica cheia de gente e você não sabe o que está acontecendo. Aí você chega lá na fila e pergunta, por que essa fila é desse tamanho? Aí a pessoa fala, não, é porque estão distribuindo dinheiro. O que você faz? Bum, entra na fila. Natural, é natural isso acontecer. Isso chama prova social. A gente quer ir onde o povo está querendo ir, onde a manada vai. Então nós precisamos ter esse conteúdo sempre pensando nesses gatilhos, pensando nessas estruturas. Existem muito mais outros que falam de muito mais coisas, mas eu queria separar só os 5, porque senão a gente não tem tempo para estar trabalhando todos eles, ok? Vou abrir espaço para perguntas, vou abrir espaço aqui para a gente falar, crítica, agradecimento, enfim. Esse é o nosso último encontro. Eu espero que eu tenha agregado na vida de vocês. A ideia era sempre separar essa 1 hora diária e estar sempre ao vivo. Por pedido dos professores, eu estou gravando e estou replicando. Então, enquanto eu conseguir estar ao vivo com vocês, faço questão, gosto desse calor humano, tá bom? Por favor. Terminamos aqui. Alguma pergunta? Estou vendo que tem bastante. Vamos lá. Oi, Flávio. Bom Oi, dia. oi, bom dia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? Em especial a ti. Assim, ó, confesso que ainda, isso é uma questão minha, preciso superar muita coisa. Agradecer a direção da Escola Soares de Paiva, né, através da Idelane, que me convidou para fazer parte desse momento, e a Miriam, que é a nossa conterrânea, que está em Caldas Novas, mas é nortense, né? Nossa grande parceira. Daí, assim, ó, e parabéns, cara. Assim, ó, eu passei para outra escola que eu trabalho, né, as inscrições, pedi que o pessoal se dedicasse bastante para aproveitar a tua pessoa, o teu conhecimento, para que a gente possa, no futuro, agradecer cada vez mais esse momento que a gente teve contigo. Né? Parabéns pela tua iniciativa, agradeço como professor, né, como aluno, tá? E agora só falta eu entrar nessa era da informática mesmo, né, dessas ferramentas incríveis. Estou encantado, assustado e encantado ao mesmo tempo. Espero que tu entenda aí. E obrigado pelo momento. E hoje a gente começou bem, 4 graus aqui, viu? Nossa, Paulo, só o chimarrão para esquentar. Paulo, eu que agradeço, eu agradeço mesmo. E eu agradeço e vou comentar um negócio com você. Nunca mais, nesses assuntos que nós falamos, você vai ser pego despreparado. Você, pelo menos a base você tem. Então, a base é tudo? Não é. Você vai ter que trilhar, você vai ter que subir uma escadinha aí. Agora, isso vai de acordo com a sua dedicação, tá ok? À medida que você for subindo, você vai vendo que o profissional Paulo também vai subindo. E aí, igual eu falei, vai ficando um diamante raro. Vai ficando um diamante lapidado, ok? Obrigado, Okay, obrigado, Paulo. Valeu, valeu. Iris, estamos junto. Estamos junto. Fique tranquila, nós vamos. Os grupos permanecem, eu não excluo ninguém. Quem quiser sair, pode sair, tá? Mas todas as atualizações que eu vou tendo, que eu vou recebendo, por exemplo, essa questão que eu mostrei para vocês aqui das extensões, né? Do joinha e tal, do lápis, tudo isso eu vou colocando, atualizando. Os professores já passaram, eu vou colocando para eles terem sempre essas novidades, né? Para não ficar desatualizado. Então, eu mantenho os grupos, eles ficam todos aqui. Se vocês não quiserem sair, vão continuar recebendo, tá ok? Passei pelos professores pela Miriam. Show de bola, Idelane. Eu quero falar um pouquinho também. Pode falar, desculpa. Eu quero agradecer, primeiramente, a Miriam, que é minha prima, é aqui de São José do Norte, nos criamos juntas, e ela me convidou para fazer o curso e me sugeriu passar para os professores da escola, e eu coloquei no grupo da escola, e vários professores se interessaram, mas depois, por alguns motivos particulares, alguns saíram. Então, quero parabenizar quem ficou até o final. Aí tem o
o Paulo, a Renata, a Marlise, não sei se tem mais alguém aqui, não estou vendo. A Nairinha estava, não sei se saiu. E alguns que precisaram sair, Flávio, eles me disseram que vão continuar assistindo as tuas aulas e adoraram, Que legal. mas que precisaram sair por motivos particulares, tem alguns com problemas de saúde na família. Quero agradecer a ti, porque és um profissional excelente mesmo, sem palavras. Assim, ó, tens o segredo. E estás compartilhando isso com a gente. Estás compartilhando com a gente gratuitamente. Sim. Que é melhor ainda. Porque geralmente a gente, quando vai fazer um curso bom que a gente pesquisa, a gente tem que pagar por ele. Sim. E a gente não precisou pagar nada. Teve a oportunidade de aprender muita coisa. Claro que eu penso que é com o uso, é com a prática que a gente vai aprender, né? Tu nos desse o caminho. Agora a gente tem que ver como é que a gente vai caminhar por esse caminho. Se eu tivesse a oportunidade, Elaine, e aí agradeço suas palavras, mas se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de reunir todo mundo para a gente poder ter tempo para que esse conhecimento cada um, né, adquirisse. Só que como eu sei que cada um tem, como você disse, uma adversidade, uma situação familiar, uma situação financeira, e aí vai, são N's, né, adversidades que aparecem, eu preciso disponibilizar isso gratuitamente para que as pessoas pelo menos saibam que não é o fim. Muita gente achou que a gente tinha chegado no fim, entendeu? Ah, agora acabou, agora eu vou pro buraco. E o que eu quero dizer é, peraí, pegue esses limões e faça uma limonada. Pega essa dificuldade toda, essas pedradas que a gente está levando e construa alguma coisa útil. Então, essa inversão de visualização que é o meu objetivo aqui. E eu creio que isso tem sido válido e agradeço muito a iniciativa da Miriam, tua, de convidar. E esse é o grande ponto, porque quando a coisa é boa, a gente vê que flui, né? As pessoas têm esse interesse. E, claro, alguns dos seus professores entraram em contato comigo no PV, eu posso fazer mais na frente, estou com um problema nisso, eu não estou conseguindo acompanhar as atividades. E eu vejo, assim, muitas pessoas preocupadas em me mandar as atividades. E eu quero que vocês entendam, as atividades é para reforçar conteúdo, é para vocês terem o reforço do conhecimento, não é para eu corrigir. Eu não, sabe? Eu corrigindo, eu dou dica, eu agrego. Mas o fato é, se vocês tirarem aí esse tempo para fazer, você automaticamente vai aprender. E esse é o top. Então, assim, obrigado. Obrigado de coração por você ter estado com a gente e ter feito os convites, tá bom? Tá bom. Nós que agradecemos. Assim, ó, não, vou até te questionar dentro do assunto da aula. Sim. A nossa escola tem uma página no Facebook. Certo. Eu sei que não é a ferramenta ideal, mas nossos alunos mesmo e pais acessam bastante o Facebook. Sim. Embora já tenham migrado lá para o Instagram. E nessa página, sou eu que administro atualmente, e eu procuro postar todas as atividades dos professores, aquelas atividades diferenciadas, porque a gente sempre conversa assim, às vezes a gente vê na TV, num vídeo na internet, alguma coisa, um professor fazendo uma atividade diferente, e pensa assim, poxa, os professores da nossa escola fazem, ou eu, enquanto professora, faço isso há quanto tempo? Mas a gente não divulga, né? E assim, ó, a população inteira acessa a página, vê o que a escola está fazendo. Então, eu acho que isso é um tipo de marketing da escola. Né? Não sei se eu estou... Elaine, eu concordo em gênero, número e grau. Eu posso dizer para você o seguinte, nós não aprendemos isso na faculdade, tá? Não. Pode ser o que a faculdade você fizer, você não vai aprender isso.
É verdade. E querendo ou não querendo, a arte de dar aula, a arte de você ensinar é venda. Você está vendendo o tempo todo. As pessoas se interessam por você porque você vende bem. Vende bem o quê? A forma de ensinar. Então, seja escolas públicas ou seja escolas privadas, não interessa. Vocês estão vendendo. Por que umas escolas públicas são mais reconhecidas do que a outra? Por que existe essa fama tão grande com escolas militares? Porque elas se vendem bem. As apresentações que eles fazem na rua, vem TV para filmar, vem TV para ver aquilo ali. Então, assim, eles têm um marketing muito forte, gratuito, que é a questão de ser uma instituição pública. Então, assim, eles se vendem bem. Não quer dizer que é melhor que lugar nenhum. Tem escolas públicas melhor do que eles, mas eles se Com vendem certeza. melhor. Vou dar eu gosto muito de frasinhas, eu acho que seja frasezinhas, né? Eu Acho que você já anotei viu bastante. isso. Eu vou falar mais uma. No... Fala aí que eu vou... No galinheiro, quando alguém bota, quem é que mais grita? A pata ou a galinha? O galinheiro deveria ser a galinha. E por que é? E qual que é o ovo que tem mais proteína? Qual que é o ovo que é mais recomendado? Qual que é o ovo que mais fortalece? É o da pata. E esse é o problema. Às vezes o seu ovo é de galinha, mas você grita muito e aí todo mundo sabe que você botou. E isso eu quero dizer para vocês aqui, aí trazendo para nós. Vamos trazer essa analogia aqui. Se o seu ovo não é tão bom, se o seu ovo não é tão bom, mas você grita, as pessoas estão te vendo. Conteúdo e continuidade. Então o conteúdo até não é tão bom, mas ele é contínuo, ó. Pauleira, 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 pauleira. Então o que isso vai acontecer? Vai acontecer que todo mundo vai saber que você tá botando, você existe. A pata tem um ovo muito melhor, mas ela não fala nada. Ela bota e fica caladinho. Entendeu? Então, Entendi. esse é o ponto. Às vezes a gente não é nem um pata ainda. Mas tem que estar preparado também para as críticas, né? Ah, esse aí é de todo jeito. Mas Assim como assim, tu falasse ali do início, tem gente que acha que a gente, ao estar compartilhando o que faz, e coisa que está querendo se exibir, isso e aquilo. Mas também tem o outro pessoal que vê como positivo, que pega como exemplo. Muitas escolas também começaram a compartilhar as suas atividades, e eu acho isso muito legal. e Acho que Delaine, é visibilidade. eu comento assim, ó. Sabe aquele negócio assim que para ajudar parece ninguém, né? Para empurrar você para um buraco parece um monte. Então Verdade. aqui não é diferente. Para estimular vocês a fazer, você tá aqui a mesma situação aqui, ó. Quantos cursos gratuitos vocês podem achar aí na internet falando sobre o que a gente está conversando? Entendeu? Então, você acha que eu não sou criticado pelos outros por causa disso? Com Um certeza. monte. Um monte. Tem um pessoal aqui em Goiânia que faz esse mesmo serviço e é pago, e é caro. Então, assim, para eles, eu sou uma aberração. Eu tô sujando o mercado. Estão entendendo isso? Então, assim, Sim. esse é o ponto do que eu quero dizer para vocês. Porém, eu posso não ser o pato, que eles são o pato. Eu sou a galinha ainda aqui, mas estou gritando. Entenderam? Então, assim, Sim. a gente tem que entender os momentos. Nada surge do dia para a noite. Tudo é construído. Então, o reconhecimento que vocês estão buscando, ele vai ser construído. E o início para isso, a base, como eu falei para o Paulo, começou. A base é o que a gente tratou aqui nesses 7 dias. Da agora para frente, não tem condição de vocês falarem que não sabem fazer uma reunião, que vocês não sabem chamar os alunos para estar no ao vivo, não tem como vocês falarem que não sabem o que é Classroom, como que cria uma atividade, como que coloca os alunos lá dentro. Vocês já têm essas ferramentas, mão direita e mão esquerda, nós falamos isso aqui várias vezes. Então, assim, se não fizerem, é porque efetivamente vocês querem estar na vala dos comuns. Desculpa ser direto e taxativo. Mas é verdade. Mas é a verdade. Tá certo? Certo. Alguém mais? Obrigado, Delaine. Eu Merece. gostaria de agradecer também, Sim, né, Lourdes. pela oportunidade. Estou um pouquinho atrasada com as atividades, mas também vou realizá-los aos pouquinhos.
Ok. E agradecer a minha diretora Idelaine também por ter me convidado para participar desse curso. E é isso aí, aprender um pouquinho mais, né, sobre mídias. E realmente eu tenho muita dificuldade com as mídias. Mas a minha filha me deu uma ajudinha e ela vai continuar me ajudando, né? E isso aí já é muito importante, é um primeiro passo, digamos assim, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Ó, nós estamos tendo nessa situação do Covid, a gente está tendo uma oportunidade de ouro, hein? Geralmente a gente dividia as gerações por X, Y, Z, eu acho que vocês já ouviram falar isso. Sim. E nós estamos tendo a oportunidade agora, nessa geração que está aí, né? De conectar uma geração dentro da outra. Porque os filhos estão ensinando os pais a como utilizarem a tecnologia, como utilizar os recursos que precisam. Aproveita a tua filha, tá? Parabéns para você e parabéns para ela. Tá ok? Estimula. Pega esse curso, põe ela para assistir, mesmo não sendo professora. Vale a pena entender o caminho aí das coisas, tá bom? Obrigado. Alguém mais? Flávio, eu quero falar também. Miriam. Oi, Miriam. Quero dizer que eu já estou sentindo... Ai, meu coração tá assim, sei lá, acho que numa fase de pouco contato, esse nosso contato. Ai, já tá me causando uma nostalgia. A gente pensar que a gente não vai estar mais se encontrando, né? Esses compromissos, sei lá, deu um up na minha vida, viu? E que legal, que bom. Agradecer, né? A tua disponibilidade, porque pelo que eu entendi, na verdade, quando eu divulguei, eu falei que era um professor de Goiânia. Eu fico pensando como que eu ainda não te vi aqui em Caldas Novas, né? Uma pessoa tão iluminada, tão cheia de ideias, mas quem sabe a gente tem essa oportunidade de se encontrar. Mas eu entendi que tu é do consultor de negócios, né? Sim. E eu queria que depois contasse rapidinho, pelo menos para nós, como é que tu fosse parar nessa questão da educação. Tu até falasse da escola Ágape, né? Que tu tinha começado, mas assim, o que te motivou? Porque não foi o Covid, né? Tu já tinha ido para essa área da educação um pouco antes, né? Então, depois, se puder falar um pouquinho aí, só para a gente entender. Vou contar. Mas, assim, a tua disponibilidade, eu agradeço, tenho certeza que outras pessoas vão concordar. A tua disponibilidade também de compartilhar esse conhecimento, né? Muito claro, como tu dissesse, talvez não é o pato lá, mas tu está fazendo o teu trabalho, o que tu acredita, um sonho que tu deve estar colocando também em prática, porque tu está pegando um tempo teu, e tempo é precioso, e podendo compartilhar esse tempo, né, conosco, sendo que cada um tem as suas limitações, tem gente que sai, daqui a pouco mais volta, tem gente que quer fazer de novo o curso, mas eu acho que uma coisa também, assim, interessante, que tu fosse bastante clara, que tu não ia nos ensinar nada de didática, de conteúdo, mas era entrar com essa questão aí da tecnologia. E a tecnologia é isso mesmo, né? Usando uma palavra que a gente já utilizou aí em alguns momentos, que é fuçar, né? A gente ter coragem de ir ali, descobrir, de ir tentando e fazer a nossa parte. Um caminho, e desse caminho, com certeza, a gente vai ainda descobrir vários outros caminhos. E uma coisa na minha vida que, na verdade, eu já tenho 30 anos de magistério, quem me falou do curso foi a professora Cleuzira, tua aluna 10 lá, viu? Fantástica, fantástica. Minha amiga do coração, minha amiga pessoal. Então, eu tenho uma coisa sempre comigo, que tudo que eu sei, eu gosto de compartilhar. E eu senti isso em ti, Flávio, que tu tá procurando isso, né? Compartilhar o que tu sabes. E nesse momento aí de Covid, o que eu tenho feito? Eu tenho tirado uma parte do meu dia para que eu possa compartilhar coisas que eu recebo com pessoas que eu vejo, isso aqui, ó, essa mensagem dá para, essa aqui, essa informação dá para, e eu faço muito, muito isso. Ontem eu estava compartilhando nas minhas redes sociais live de gastronomia, entendeu? De um ex-aluno, e estava lá para dar o apoio. E aí eu pensei, né, no pessoal da minha cidade lá, e logo pensei na minha prima, que é na Idelaine, que é diretora de uma escola, que eu pensei, ela consegue disseminar isso aí para muitas pessoas. E que bom, né? Então também te agradeço, Idelaine, que tu prestasse atenção no convite, fosse atrás, e que vocês estão aqui.
e divulgar mais, né? Porque tu está começando Foi com a muito turma. bom. Uma pena que foi um pouco em cima, não deu para divulgar mais ainda. Mas agora a gente Mas o vai Flávio está divulgar. iniciando amanhã, né, o curso. Amanhã é Então, uma nova turma. da minha parte, eu divulguei. Olha, eu Não, nós divulguei agora para divulgamos aqui. aula de yoga. Tu deve receber um pessoal aí da yoga, porque eu falei, ó, gente, tem que todo mundo se antenar, nós vamos entrar no YouTube e divulgar, né, fazer a nossa... A gente, olha, eu tenho tanta coisa que, sinceramente, ontem, quando a gente abriu a página do YouTube, que eu fiquei pensando, nossa, como é que pode estar tão vazio, né? Porque quantas coisas eu fiz nesses 30 anos e coisas que com certeza até se perderam. Eu também, 32 anos. Esse é o ponto. Você tocou num ponto aí, Miriam, chave. É mais ou menos assim, ó, você olha o seu currículo, você senta, vai fazer seu currículo, você fala assim, o que eu fiz? Aí dá vontade de você ter algum lugar para recorrer, para ver as coisas que você foi executando durante a vida. E aí, esse é o detalhe, que é exatamente o que você falou. Abre o seu canal, você olha lá e fala assim, mas espera aí, eu já fiz tanta coisa, como é que tá vazio? Como? E esse é o despertar. Show de bola. Bem colocado, bem colocado. Então eu desejo aí, só para encerrar aqui a minha fala, desejo, bem voltado para ti, mas claro que fica para os outros colegas aqui de curso também, mas para ti que Deus derrame muitas bênçãos sobre a tua vida, viu? Amém. E que tu continue compartilhando e levando isso para muitas pessoas, porque infelizmente nós, professores, temos experiência, temos conteúdo, mas muitos de nós ficamos defasados nessa questão da tecnologia. E a gente está tendo essa oportunidade que tu bem falasse, né? De estar, por exemplo, vivenciando com os nossos filhos, conhecendo, ensinando algumas coisas para eles, mas aprendendo também com eles. E assim é na sala de aula também. Tenho certeza que os professores estão fazendo isso, né? Estão aprendendo com seus alunos. Eu ouvi de uma diretora, e agradeço suas palavras, e eu ouvi de uma diretora esses dias assim, ó, não é os pais que estão inseguros com o EAD, não é os meninos, quem está inseguro com o EAD é os pais, porque as crianças estão acostumadas a ficar no YouTube, não sei o quê, o dia inteiro, vendo tudo quanto é tipo de coisa, mas os pais não tiveram essa oportunidade, e muito menos facilidade em utilizar as ferramentas. Então, os filhos estão doidinhos para utilizar, eles querem ver isso aqui mesmo. Nossa, não vou para a escola, eu quero aprender por aqui. Já o pai, não, se o meu filho aprender aqui, o aprendizado não vai funcionar, o conhecimento não vai acontecer. Só que a gente esquece de uma coisa, tem uma série de pessoas que estão fazendo faculdades em EAD, que estão se tornando profissionais excelentes, porque o EAD, na minha opinião, é muito mais difícil do que o presencial, porque você tem que resolver sua situação sozinho. Então, assim, vale pensar isso aí. Show de bola. Eu vou responder uma questão que a Miriam me perguntou aqui sobre como que eu vim parar na educação. E eu vou fazer um apanhado assim, bem geral para vocês entenderem. Como eu disse, vou usar o gatilho mental aqui do história, certo? Da história. Vocês vão entender isso. Morei no Paraná durante o tempo, eu sou anapolino, eu sou goiano, e mudei para morar no Paraná um período. Morei na cidade chamada Campo Mourão. Não sei se vocês já ouviram falar aí, o pessoal do Sul deve já ter ouvido. Morei em Campo Mourão durante 3 anos e meio. E enquanto eu estava lá, eu era consultor de negócios nessa região. E eu estava lá para fazer uma estruturação de uma rede de supermercado. E nessa época, eu desejei ter uma. E eu pedi isso para Deus. Eu falei, olha, eu tenho trabalhado tanto, desde os 18 anos, para sempre fazendo empresas crescerem, sempre desenvolverem. Eu desejei, falei, olha, eu queria muito que Deus preparasse para mim a minha oportunidade de ter o meu negócio. E passaram-se 3 anos e meio, cheguei em Caldas Novas em 2010. Cheguei aqui no final de 2010, né, mais propriamente dito. E vim para cá com muito pouco dinheiro, era o dinheiro que eu tinha do acerto, mas com muita vontade de trabalhar, muita vontade e uma bagagem gigante, porque eu fui consultor do Martins, fui consultor independente, e toda essa experiência que eu tive de rodar o Brasil, conheço ali a parte norte do Paraná, eu conheço ela inteira, Maringá, Londrina, aquela região ali, já visitei tudo quanto é tipo de supermercado que vocês imaginarem, eu estive dando consultoria durante 4 anos, propriamente, né? 3 anos e meio, 4 anos.
E aí, quando eu cheguei em Caldas Novas, cheguei aqui para abrir, e aí você vai lembrar, Miriam, eu cheguei aqui para abrir uma rede de supermercado chamada Rede Bem. Ela era do lado da Caixa Econômica. Lembra disso? Aham, Ok. sim. E aí, esse supermercado nós abrimos na via principal. Durante 4 anos nós tivemos uma loja, depois abrimos a segunda e abrimos a terceira. Posso dizer para vocês assim que dentro do primeiro ano e o último, a gente aumentou muito os nossos faturamentos, a quantidade de funcionário, e tudo ia muito bem, obrigado. E eu nunca imaginei que eu ia voltar a ser consultor. Nunca passou isso na minha cabeça. Só que em 2016, eu fui surpreendido. De novo, tô contando a história, hein? Em 2016, eu fui surpreendido com uma notificação do Estado. Alguém me ligou me pedindo para me posicionar a respeito de uma dívida, uma grande dívida, que o Estado estava me exigindo no meu CPF, no meu nome, pessoa física. E eu falei, não, eu não tenho laticínio. Era uma dívida vindo de um laticínio, né? Falei, não, não tenho laticínio, eu tenho supermercado. Resumindo, para vocês entenderem, isso foi em 2016, em junho. Nós começamos uma briga judicial, junho de 2016, terminamos 2017 brigando judicialmente, porém, final de 2017, em dezembro, uma juíza, ela mandou uma liminar para arrestar todos os supermercados. Levou tudo que tinha lá dentro, levou equipamento, computador, tudo que ela achou que tinha valor, jogou as mercadorias no chão, e aí bloqueou conta, eu não consegui pagar funcionário, não consegui fazer acerto de ninguém. Resumindo, foi desesperador. Eu entrei em 2018, isso foi dia 15 de dezembro de 2017. Entrei em 2018 achando que passei Réveillon, e isso eu quero contar para vocês entenderem, passei Natal, Réveillon com a minha esposa em Anápolis, sem ela saber que a gente já não tinha mais nada. E eu, estando com ela, né, e não poderia passar essa informação porque ela estava grávida, e ainda tinha mais esse receio. Passaram-se os tempos. Quando foi em junho de 2018, já tinha recebido ameaça de funcionário, ameaça de fornecedor, e eu falei, eu não vou embora de Caldas, porque se eu for embora de Caldas, todos esses adjetivos que estão me dando vão se tornar verdadeiro. Eu vou passar a ser realmente uma pessoa que deu o golpe, uma pessoa que... Isso não tem nada a ver, isso não ocorreu. Eu vou enfrentar essa situação. E quando foi em junho de 2018, pela primeira vez eu ganhei. Eu ganhei na primeira instância, vamos falar assim, e o Estado reconheceu que eu não tinha nada a ver com laticínio, e mandou tirar o meu nome do SPC, mandou desvincular dessas dívidas, só que aí eu já tinha perdido tudo, já não existia mais supermercado, já não existia mais funcionário, não existia mais nada. Ele mandou devolver, porém, já existiam várias outras ações de fornecedor, de tudo quanto é coisa, inclusive dos próprios funcionários, contra a minha empresa. Só para vocês terem noção, eu tive mais de 200 ações trabalhistas, e eu fui presente em todas, tive enfrentamento com todos os funcionários nessas ações, e posso dizer para vocês que até hoje, vivo em Caldas Novas, moro em Caldas Novas, ando aqui em Caldas Novas, relaciono com os funcionários, com fornecedores, estou aqui por isso. E durante 2018, e aí eu vou chegar na sua pergunta, Miriam, depois que eu ganhei, tudo está sendo discutido judicialmente. Uma hora isso vai terminar. E quando isso terminar, eu não sei se eu ficarei em Caldas. Gosto daqui, mas é uma cidade que, nesse momento, não é uma cidade que me dá alegria, sabe? Eu acho que vocês entendem isso que eu estou dizendo. É uma cidade que eu acho triste, é uma cidade que eu acho que, para mim, perdeu muito o que eu tinha quando eu cheguei a primeira vez, que era uma cidade de diversão, né? Uma cidade alegre. Hoje é uma cidade que para mim soa triste, mas eu sei que tudo tem propósito. E aí passaram-se 2 anos e meio eu dentro de casa, e eu falei assim, eu vou enlouquecer. Se eu ficar... Eu não podia sair porque estava me ameaçando de morte. Todo mundo querendo receber, não tinha como eu pagar. E eu falei assim, se eu ficar surtado, eu vou fazer besteira. Então, eu vou estudar. E aí foi quando eu comecei a descobrir essa parte do marketing digital, que eu estou comentando com vocês, que é a parte de você entender que não existe só o mundo físico, existe esse mundo virtual que domina o físico. Você não precisa ter uma loja física, você precisa ter essa loja virtual para você atender muito mais pessoas. E comecei durante 2 anos e meio a especializar nisso,
fazia tudo quanto é tipo de curso sobre isso. E comecei a entrar, e estudava de noite. Pra vocês terem noção, eu cheguei à situação de a minha esposa ir para casa da minha sogra e eu estudar aqui 7 dias de noite mesmo, seguido. Estudando seguido, e uma maluquice, mas é uma forma de eu distraída dos problemas. E quando foi em janeiro, a minha sogra pagava, né? Estava pagando a escola da minha filha, e a Gleicione dava uma bolsa para ela. E aí, quando foi nesse mês de janeiro desse ano, a Gleicione cortou as bolsas. E eu fui lá ter uma conversa com ela. E nessa conversa que eu estava tendo com a Gleicione, eu falei, Gleicione, eu não tenho condição de pagar integral. Eu preciso que você crie uma forma de dar desconto para mim. E aí contei mais ou menos a minha história para ela. Ela falou assim, o que você faz? Eu falei, eu sou consultor de negócio, mas estou parado, já tem 2 anos e pouco, estou esperando a solução de uma situação e tal. E ela falou assim, eu estou precisando muito de um consultor aqui comigo. E aí eu falei assim, ué, então vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar com você, e aí a minha filha, né, a gente tenta fazer uma permuta em cima disso. E eu garanto para você que eu fui com essa ideia, mas não cheguei a falar. E quando ela falou, eu preciso muito de um consultor, fala para mim, coloca seus filhos para estudar aqui e eu tenho que te pagar quanto ainda? Então, pela primeira vez, abriu uma oportunidade para uma conversa. Uma conversa. Foi nesse jeito que abriu. Eu falei para ela, olha, Glei, eu te garanto, eu não entendo nada de escola, nada. Mas eu te garanto o seguinte, o que você me passar de material, de curso, seja o que for, eu vou me especializar na área de educação. Primeiro mês, janeiro, eu peguei os cursos da Pearson, não sei se vocês já ouviram falar de Pearson, sabem quem que é Pearson? Pearson é um grande sistema de educação. Comprou a Wizard lá. Dono da Wizard, dono do Dom Bosco, dono do Coque, enfim, é um pessoal britânico que é dono quase de tudo quanto é coisa falando de educação. E aí ela me passou, faça esses cursos da Pearson. E eu peguei em janeiro tudo. Primeiro módulo lá, eu vi que era a necessidade de ter agenda eletrônica. E eu falei, Glei, posso pôr? Ela falou, pode. Implantamos a agenda eletrônica em janeiro no colégio. Aí tinha uma questão de fazer o planejamento para o ano, das questões que você quer para o ano seguinte. E aí foi quando eu planejei para pôr as aulas virtuais para outubro, para a gente lançar em 2021. Planejei, estudei sobre isso, fiz tudo quanto é curso para isso. Chegou o Covid. O que eu precisei fazer? Antecipar um planejamento que era para outubro, para o mês de março. Então, a Ágape, aqui em Caldas Novas, foi a primeira colégio e é uma escola pequena, tá? Eu quero que todos aqui saibam, uma escola de mais ou menos 250 alunos, não tem uma infraestrutura grande, vai construir uma escola gigante agora, a ideia era construir para 2021 uma escola para 1.000 alunos, com quadra, com tudo, mas é uma escola pequena, dentro de várias casas adaptadas, e foi a primeira escola que começou a dar aula ao vivo, aula instantânea, e agora estão vindo outras atrás, mas foi um diferencial para a Gleicione, e eu posso dizer que foi uma parceria de Deus, porque hoje a Gleicione, ela abre portas para mim, hoje nós estamos juntos aqui, e eu posso dizer que amo estar na educação. A outra situação que você me perguntou, posso dizer para você que vencemos. Flávio venceu? Não. Se eu estou aqui, eu quero que todos vocês que estão aqui aos 16, 13, que estão aqui comigo até agora, saiba de uma coisa, se eu estou aqui porque Deus me deu condição para estar aqui de pé. Muitas lutas foram, mas estamos aqui para vencê-las, né? O Senhor nos ajudou. Sim. Como se diz, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, assim, entendam, estar aqui gratuitamente, estar aqui passando esse conteúdo, isso para mim é uma honra. Talvez vocês não entendam. Muita gente fala assim, mas não sei o quê. Eu falei, tá tudo pago. Mas como assim? Fique em paz, tá tudo pago. Vocês não têm noção o tanto que eu sou beneficiado por fazer isso aqui, por estar com vocês, tá? É uma questão de gratidão. Tem um outro sentido, tá bom? Ok? Isso é bacana porque é possível a gente ver que tu tá fazendo isso de boa vontade, assim, sabe? Bem, bacana. A gente sente esse sorriso aí bom, essa risada boa. Então, isso é legal, né? Então, acho que talvez a gente não entenda a proporção toda, mas com certeza a gente entende. E é isso aí, né? Deus é bom sempre, tá com a gente. Eu posso falar para vocês que no meio desse turbilhão todo aí, nasceu o Benjamin, que é o meu terceiro filho, eu escrevi um livro, hoje eu dou aula online,
Enfim, uma série de outras vertentes que eu talvez estava tão tapado, achando que a vida era uma coisa só, e na verdade é exatamente o que o curso fala. Presta atenção, pensa fora da caixa aí. Às vezes a gente está achando que as coisas são nesse quadradinho que a gente está imaginando, mas Deus pode proporcionar para a gente, às vezes, um chacoalhar, um Covid-19, e nisso abrir uma série de coisas que vão te sustentar pro resto da vida. Então, assim, a primeiro ponto que aí eu posso dizer para você é que tudo que vem de dificuldade, e aí eu vou ser taxativo, se Deus não tiver com você, você não vence. É fato. Não foi uma nem duas vezes que eu pensei de fazer besteira, e quem me tirou desse vale da morte sempre foi alguma coisa, espiritualmente falando, Deus. Certo? Sempre foi isso. Então, eu tive todas as oportunidades para fazer coisas que não poderiam ser feitas, e o que me manteve de pé, porque assim, pensa comigo, do dia para a noite, né, eu vou contar uma situação, e aí assim, só para a gente fechar esse assunto aqui, mas, todo mundo precisa ir, né, a aula hoje está prolongada, mas só para vocês entenderem, meu filho ia nascer, eu não tinha dinheiro para comprar blusa, não tinha dinheiro para comprar nada para ele, nada, sabe o que é nada? É nada. E eu chorava e falava assim, Senhor, as minhas filhas tiveram tudo, do bom e do melhor. Como que meu filho, homem, vai nascer e eu não tenho dinheiro para comprar blusinha para ele? E chorei muito a respeito disso. E foi passando os dias, quando faltavam 7 dias para ele nascer, alguém me ligou. E aí vocês vão entender agora o sentido de muita coisa. Alguém me ligou e falou assim, oi Flávio, tudo bem? Talvez, Miriam, você conhece, é uma moça aqui muito conhecida chamada Júnia. Ela é esposa do Dr. Wesley. A Júnia me liga e falou assim, olha Flávio, que dia que é o chá de fralda do seu filho? Aí eu falei, ô Júnia, deixa eu te contar. Você sabe, dezembro eu perdi tudo, perdemos tudo, e eu não tenho nem clima para um chá de fralda. E se eu tivesse dinheiro, eu não faria festa, eu ia comprar fraldas. E ela falou assim, eu sabia disso e é por isso que eu tô te ligando. Nós nos organizamos e vamos fazer o chá de fralda do seu filho. Tem algum problema? Eu falei, não, de forma alguma. E ela falou assim, então, daqui meia hora vai chegar o convite para você, porque já estava tudo certo, só faltava você falar que queria. Beleza. Isso era numa quinta, quando foi no domingo, o chá de fralda. Nós fomos para esse chá de fralda, chegamos lá, tava toda a comunidade dela, da igreja dela lá, todo mundo que você imaginar. Tinha fralda para 2 anos. Só para vocês terem noção, a minha filha do meio tinha 2 anos na época e usava fralda. Então, ela e meu filho, que tinha acabado de nascer, usaram fraldas por 2 anos. E aí, foi uma festa muito bacana. E quando estava terminando a festa, ela falou assim, Flávio, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe por que todo mundo está aqui? Eu falei, não tem noção por que vocês estão aqui. Ela falou assim, olha, você não sabe, mas há 5 anos atrás, quando eu te conheci, foi porque eu fui no supermercado para fazer uma campanha de Natal solidário. E nós tínhamos já ido em todos os supermercados da cidade e ninguém quis deixar a gente ficar fazendo ação, que era estar na frente do supermercado pedindo alimento, gente, para montar cestas, sabe? E quando a gente chegou no seu supermercado, você recebeu a gente, em 5 minutos você perguntou o que era que a gente estava querendo, em 5 minutos você falou que podia começar e falou assim, começa amanhã. Faltava 2 meses para o Natal, Flávio. E nós não estávamos nem preparados para fazer isso ainda, e foi uma correria na igreja, foi uma correria na comunidade, nos estruturamos. Então, metade desse povo que está aqui te conheceu lá no supermercado. A outra metade está tendo a oportunidade de te ver agora. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, Flávio. Foi unânime. Quando eu disse no grupo da igreja que nós iríamos ter o chá de fralda do teu filho, foi unanimidade. Todo mundo veio aqui hoje para te dar um abraço e dizer para você que Deus nunca vai te abandonar. Posso dizer para vocês assim, foi um momento muito emocionante para mim aqui dentro, porque eu achei que meu filho ia nascer pelado, né? Eu acho que o termo não é bem esse, né? Mas, a partir daquele momento, eu fiquei tranquilo. Eu falei assim, peraí, meu filho agora tem fralda, tem as coisas, tá tudo bem. E, gente, ter um filho é um terror, vocês sabem disso, né? Em relação financeiramente dizendo. E aí, começou
Deus criou caminho para o leite, minha esposa, o leite cortou, né? Essa dificuldade toda, não teve leite, essa tensão, né? O psicológico abalado. Fomos às primeiras fases, chegou uma situação aqui, para quem comprava quase um caminhão de goiaba para distribuir, eu passei, não tinha dinheiro para comprar goiaba para ela, enfim, uma série de coisinhas que o Senhor foi nos mantendo. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que nunca fiquei desamparado. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, ó, Davi fala assim: fui novo, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem mendigar o pão. Então, assim, várias situações de um interfone aqui do prédio tocar, chega lá, era uma sacola de goiaba, uma sacola de pamonha. Eu sei quem mandou, não tem noção como é que chegou aqui. Começou a chegar as coisas nesse sentido. Então, nós passamos uma fase muito difícil. Quando eu comecei a voltar para a área de consultoria, né, com a Gleicione na parte da educação, um pouquinho antes, eu comecei a estruturar uma franquia de hamburgueria, porque todos esses conhecimentos, eu quero que vocês entendam assim, coisas que eu plantei, tá? A gente com o tempo vai colhendo. Mas eu plantei lá atrás muito, estudei muito. E aí agora eu estou colhendo algumas coisas. Posso dizer que talvez lá atrás, se eu não tivesse pedido ao Senhor para eu ter um supermercado que eu queria e tal, talvez não era esse caminho que era para eu seguir. Talvez. Ou era, e eu precisava passar por tudo isso porque ele queria me ensinar alguma lição. Resumindo a nossa conversa, nesse sentido, a pergunta da Miriam. Esse é um assunto, Miriam, que nós tratamos aqui em casa assim, ó. Ele teve início, a gente está no meio, mas ele vai ter fim. E nós vamos esperar pelo fim dele, tá bom? Show de bola. Mais alguém, gente? Mais alguém? Flávio. Oi, Leia. Para mim está sendo assim gratificante também, né, poder estar aqui com vocês, porque na verdade eu nem conhecia você, conhecia a sua mãe Nádia, né, por grupo de irmandade, WhatsApp. Então assim, através dela, ela passou para minha irmã o link e falou: passa para os professores. E daí a minha irmã passou para mim, e eu quero dizer para você que está sendo gratificante. Aprendi muita coisa. E, assim, é claro, né? Nas entrelinhas, como eu citei aí no textinho que eu escrevi para vocês, nas entrelinhas ainda tenho que melhorar, com certeza, né? Que legal. Mas, assim, você criou o caminho entre as pedras. Para mim foi assim, porque eu estava, assim, muito perdida mesmo. E eu tenho certeza que foi um caminho de Deus esse cursinho na minha vida, porque eu aprendi muito nesses 7 dias. Apesar de que assisti só 3 aulas ao vivo, 3 ou 4, aproximadamente, mas, assim, foi gratificante, né? E tenho certeza que vai servir para o resto da minha vida, tá? E eu só tenho a agradecer, gostei muito dos colegas, do grupo, e acho que o nosso grupinho do WhatsApp vai permanecer, né? Vai então, sim. Eu acredito que eu vou perturbar bastante vocês ainda. Aqui da minha região aqui, sou de Rondônia, né, de Ouro Preto, e eu vou tentar passar para os colegas. Não passei antes porque eu nem sabia se ia dar certo, né, para mim. Sim. Porque era novidade, então eu falei, deixa eu fazer primeiro, né? Então, agora eu vou estar replicando essa ideia e eu acredito que vai ser produtivo para muita gente. Okay. Tá? Show de bola. Um abraço para os colegas, para todos vocês. E um abraço também, foi um prazer. Saudade de vocês já. Um abraço para ti também. Obrigada. Alguém mais? Eu tô vendo. Flávio, queria aqui te agradecer também. Oi, Marisa. Dizer que foi maravilhoso. Agradecer muito a Miriam, que através dela a gente conseguiu chegar até ti para fazer esse curso, né? E te dizer também, assim, que uma das coisas para mim que foi bem especial foi a questão um pouco do preconceito com coisas online que a gente tem, né? E, na verdade, me mostrou que a gente pode fazer diferente, a gente pode mudar a vida das pessoas através de um curso online, e isso foi muito especial, assim, porque eu sempre imaginava que as coisas online não funcionavam muito,
e através desse teu curso eu consegui ver que realmente funciona, eu aprendi muito, foi muito gratificante, até eu e a Idelaine ficava às vezes trocando umas figurinhas aqui, conversando, o que a gente pode fazer, e tu falou isso, tu falou aquilo, mas foi assim, ó, muito especial mesmo, e obrigado também por compartilhar com nós tudo isso que tu passou, né? Acho que isso aí também serve como uma lição de vida para muitas pessoas, né, que estavam aqui também te escutando, e te dizer que no fim tudo dá certo, que às vezes a gente passa por momentos bem difíceis, mas que Deus está sempre com a gente, que as coisas no final se acertam. Amém, amém. Obrigada, Eu creio, agradeço, obrigada. viu? E eu quero até comentar um negócio que você disse aí, a respeito das coisas que vocês escutem para ser feitas. Olha, pega o canal do YouTube de vocês, coloca no grupo, que pelo menos aqui, nós temos aqui 13 pessoas para já se inscrever e já começar a ver o material que vocês vão criando, pelas escolas, pelas aulas. Então, criem lá o canal e compartilha no grupo, para a gente poder ir se acompanhando, para a gente ir mensurando a evolução de cada um. Tá bom? Neide, joia. você também quer dizer alguma coisa? Sim, bom dia, Flávio. Olá, bom dia, bom dia. No primeiro dia, você até pediu para me apresentar e não foi possível. Eu tenho uma criança em casa e eu também me atrapalhei aqui no computador e acabei não me apresentando. Então, eu moro também na cidade bem próxima, né, de Caldas Novas, Água Limpa, trabalho na rede estadual. Inclusive, quero até me direcionar um pouquinho à Miriam, não sei se ela lembra, que nós fizemos um curso de especialização juntas, Miriam, na UEG, a língua materna e o contexto da sala de aula. E também, Flávio, palavras de agradecimento, de gratidão. Só tenho que te agradecer, dizer que realmente você nos mostrou o caminho das pedras, né, para poder a gente estar melhorando na nossa caminhada. E só palavras de gratidão mesmo. Nosso muito obrigada. E de você compartilhar a sua história conosco, isso é muito positivo, porque você, assim, da forma como você conduziu suas aulas, conduz suas aulas, nos passa, né, nos passou de uma maneira muito positiva, muito alegre, né, agradável. E eu, embora com muito pouco tempo para poder estar executando as atividades, estou tentando, acho que falta algumas, depois até gostaria que você verificasse, mas é um momento de grande aprendizado, tá? Também precisei da ajuda de meus filhos, eles adoram mexer com músicas também, acabei recorrendo a eles para me ajudar com o vídeo, e é isso aí, só mesmo agradecer. Palavras de gratidão, né? Gostei muito dos colegas do grupo também, que bom que vai prevalecer o grupo, para podermos continuar trocando aí, né, informações, aprendizados, compartilhar um pouquinho das nossas histórias. Show de bola. Muito obrigada. Já Obrigado, Neide. Vários colegas já, tá? Ah, eu conheço uma professora na sua cidade, ela chama, eu creio que se eu não estiver pronunciando errado, o nome dela eu acho que é Dicleia. É, minha colega de trabalho, trabalha com portuguesa também. Manda um abraço para ela, para mim, por favor, tá? Fala do curso para ela, eu até mandei o convite, mas não tive a oportunidade. Conheço eles já tem um tempinho. Interessante que eles compartilharam, não vi quem, no grupo da CRE de Morrinhos. Foi através do grupo que eu vi o link e correndo atrás de aprender, melhorar. Eu vou me inscrever aqui, vamos ver se dá certo, né? Show de bola. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Mais alguém, gente? Show de bola. Gente, um abraço, tá? Leia, Deus abençoe, tá? Gente, muito obrigado. Deus abençoe também. Dá um abraço na sua mãe. Tá bom, eu vou mandar. Um dia a gente se conhece ainda, né? Sua esposa. Ela vai ir pro rumo de Rondônia de vez em quando. Quem sabe? Um dia dá certo e a gente vai junto, né? Verdade. Gente, Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Uma ótima mesmo quinta-feira para vocês. Amanhã começa uma nova jornada. O link para se inscrever eu já mandei lá. Convidem, se vocês acharam que agregou, que foi bacana, convidem mais pessoas, e assim a gente vai fazendo isso crescer, né? Muitas pessoas começam, eu sempre falo isso, e têm dificuldade em terminar, e as pessoas que se propõem a começar alguma coisa e terminar são as pessoas que conseguem ter sucesso. Então, assim, que vocês recebam isso na vida de vocês, que vocês consigam alcançar o objetivo, e o objetivo maior de tudo é encantar pessoas. Quando você já sabe o horário do curso, Flávio?
O horário vai ser 7 horas da manhã também, no mesmo formato, tá? Tá. Começa às 7 horas da manhã. Eu vou manter esse horário agora como padrão. E para mim, a condição logística, né? Que eu estou em home office, fica melhor, tá bom? Gente, Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Até mais. Um abraço, um grande abraço. Muito obrigada, Tudo de igualmente. bom. Tchau, tchau para todos. Tchau. Um ótimo dia a todos. Paz Deus, Léa. Paz Deus, Douglas. Bye. Tchau, Deus. pessoal.